pós-modernismo. Pós-modernismo é o que sobrou, digamos assim, no Ocidente, das pretensões exacerbadas do modernismo. O que é o modernismo aqui, né? É basicamente aquelas ideias que surgem a partir das grandes navegações e que a gente, no Ocidente, nós podemos tudo, né? A razão nos levará a resolver todos os males do mundo, a higienizar as cidades, as famílias, o sexo, tudo vai ser reformado com a pura razão. Para isso, claro, a gente tem que ter uma grande fé de que a gente é capaz de conhecer, de entender e de resolver os problemas, né? Essa pretensão tem um extremo exacerbado o marxismo. O marxismo, embora ele se diga crítico do liberalismo, enfim, de tudo que estava aí, né? Ele tem essa pretensão de que a razão, ainda que aquela razão um pouquinho mais sofisticada ou enrolada do Hegel, ela é capaz de resolver tudo e curar a humanidade, inclusive iria transformar numa nova humanidade. Pois bem, no século XX, muitas dessas pretensões entram em grave crise. E também, assim, não é coincidente, mas está relacionado, existe o maio de 1968, que o pós-modernismo começa antes, mas ele vai se configurando, ele vai se fortalecendo conforme o marxismo entra em crise, o próprio liberalismo, laissez-faire, entrou em crise já no final do século XIX, e o estruturalismo, que era uma grande esperança das humanidades, né, não só as ciências humanas, mas também literatura e tudo mais, eles achavam que a linguística estrutural ia ajudar, então, a permitir explicar nas ciências humanas e na literatura comparada, a psicanálise, teria o papel que a matemática teve na ciência da natureza. Bom, com o fiasco da não previsão de 1968, maio, na França, houve um grande fortalecimento dessa ideia de que a razão não dá conta. Éramos muito pretensiosos. Um pouco de crítica à objetividade, imparcialidade, digamos assim, do Comte, né, como é que se diz? Do positivismo do Comte, né, já estava incluído no marxismo, mas com esses reveses do século XX, a Revolução Russa e os seus horrores, o nazismo e o fascismo, que também tinham ligação lá com o hegelianismo, né? Essa ideia de capacidade racional de explicar tudo, de ter grandes sistemas integradores, explicadores, entra em grave crise, e aí nós temos o pós-modernismo, que é o abandono ou a crítica, ou, digamos assim, segura a onda nesse entusiasmo racionalista, ou racionalista ou não, na perspectiva marxista, eles não aceitariam ser chamados de racionalistas, mas essa ideia de que a gente pode reformar o homem, a sociedade, e que a gente sabe o que está fazendo e sabe para onde está indo. O pós-modernismo é um abandono dessas esperanças. Mas, como eles são tão enrolados para dizer isso, tem muita gente que defende qualquer coisa a partir do rótulo pós-modernismo. Então, a ideia, por exemplo, de lutar contra a hegemonia, né, muitas vezes ela acaba repetindo as mesmas lógicas da hegemonia, de uma ideologia tentar dominar tudo, tal do pensamento único, né? E aí tem uma série de expressões típicas desse grupo, como, por exemplo, as linhas de fuga, né, que acabam sendo repetindo os mesmos esquemas modernistas, entre aspas, que achavam que poderiam resolver tudo. Um exemplo tragicômico agora é essa ideia de que a gente vai expurgar toda a opressão da história da humanidade, por exemplo, destruindo estátuas de heróis que não eram puros. Bom, mas ninguém é puro, não vai sobrar ninguém. Exato. Bom, o pós-modernismo ele vai influenciar também, tem uma ideia, por exemplo, na linha de Derrida, né? Derrida se torna um filósofo pós-modernista proeminente e numa linha mais de esquerda, realmente. O Derrida é muito esquerdista e ele propõe, entre outras coisas, a não hierarquização de culturas. Culturas não poderiam ser, não poderia se fazer em povo civilizado, não civilizado,
o mais avançado, o menos avançado, tirar essa questão. Isso vai influenciar o surgimento em Stanford, em pensadores pós-modernistas, pós-modernos, do politicamente correto, que é patenteado, usada a primeira vez a expressão em Stanford, e se espalha, né, que dá nesse woke de hoje, aí, essa questão, essa cultura do cancelamento, ela é resultado disso, e o Derrida tinha posições muito acerbas em relação a isso, em relação a essa questão da hierarquização, e também o pós-modernismo ele acaba tendo vertentes retrotópicas, né? A idealização de sociedades do passado, como sociedade de harmonia, que a civilização teria estragado isso, teria corrompido isso, essa própria lógica da razão teria corrompido isso, e que deveríamos voltar ao passado, né? E aí encontrou até adeptos insuspeitos, né? Os chamados criptoconservadores, né? Que ficaram simpáticos a essa parte do discurso. Eu identifico o pós-modernismo em duas obras, ou numa obra com duas partes, do Deleuze e do Guattari, que é o Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, esse é o subtítulo, né? E Mil Platôs, que tem o mesmo subtítulo, Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. Eles tentam quebrar essa ideia de um centro organizador de todo o pensamento. Aí eles têm até a figura o conhecimento moderno, ele é arbóreo, ele é como uma árvore do conhecimento, ele se pensa como uma árvore do conhecimento que cresce e se ramifica. E eles dizem, não, o conhecimento pode ter essa pretensão, ele efetivamente tem essa pretensão, mas a estrutura real, viável dele é rizomática. Então, é uma rede de raízes, como a da grama, né, que tu não tem... E eu dou esse exemplo, até uma crítica minha, né, o exemplo que eu dou é o bananal. O bananal, ele não tem aquilo que parece um tronco de uma árvore de banana, na verdade, aquilo é uma folha modificada. E o bananal, ele tem raízes, e até se tu olha um bananal, tu vai ver. Geralmente é um monte de troncos, entre aspas, de banana, grudados um no outro, e ele, inclusive, se reproduz assim, ele não tem mais capacidade de reprodução sexuada, ele simplesmente vai se espalhando. Então, a ideia do pós-modernismo é esse conhecimento que vai se espalhando sem centros arbóreos, né? Mas isso é mentira, porque, no final das contas, eles dominaram as universidades, eles têm um discurso muito fechado, muito enrolado. Uma coisa muito engraçada do pós-modernismo é que os comentadores, em vez de explicar, eles deixam mais confuso ainda, e isso, claro, é um exercício de poder. As pessoas têm que concordar mesmo sem ter entendido, que é uma forma de dizer, e aí, 2 mais 2 é igual a 5, tu tem que dizer sinceramente que sim. Exatamente. Primeiro, é claro, a distinção, né? O cara não vai discutir comigo porque eu falo tão difícil que ele não vai saber me contrapor, né? E o não acessa ao não iniciado. O não iniciado ele tem que seguir porque aquilo é revolucionário e pronto, né? Essa questão da defesa do revolucionarismo. Aí o caso do Derrida, eu queria chamar a atenção porque ele andou se metendo em questões científicas aí, fazer analogias, e ele foi desmentido, e aí ele disse, bom, a ciência é só um discurso. Né? Então, essa visão pós-modernista, para mim, ficou patente nessa frase do Derrida, que a ciência é só um discurso. Quer dizer, então é meio que uma rebeldia também contra o próprio conhecimento, o conhecimento real, hard science, né? Conhecimento efetivamente detido pela humanidade, conhecimento técnico realmente científico. O Foucault é tido por pós-modernista, mas ele meio que começou a ter problemas com o Deleuze e Guattari, porque ele tentava entender o que eles estavam dizendo, e dizia, então vocês estão dizendo tal coisa, e ele sempre dizia, não, tu não entendeu, e aí dava uma longa explicação que não esclarecia, né? E aí ele ficou famoso pelo relato do Searle, né? O Searle foi colega do Foucault, não me lembro onde, né? E o Searle perguntou, mas cara, falando contigo tu é perfeitamente razoável, por que tu escreve tão complicado, tão enrolado? Nem é tanto até, mas enfim, o Searle achou enrolado. Aí o Foucault teria dito, isso é o relato que a gente tem só do Searle, né? Ele diz assim, não, é que no ambiente intelectual francês tu não é levado a sério se tu não for pelo menos 10% incompreensível, né? E aí o Searle disse que anos o Lacan depois... que começou isso. O Lacan que começou essa...
O Lacan foi na onda também, né? Mas enfim, ele foi um grande propagador, né? Anos depois, o Sully falou com aquele cara das trocas simbólicas, como é que é o nome dele? Outro francês, que agora não estou me lembrando o nome, né? E aí esse cara, que também é bastante claro até, ele diz assim, não, é pior, é 20%. Ou seja, o ambiente intelectual francês e um pouco alemão, europeu do século XX, né? Ele escreve muito enrolado, muito difícil. E isso não é só do pós-modernismo, né? Os próprios Hegel ou Marx, né? Eles não são assim escritores muito claros. Claro que eles trabalham com coisas muito complexas, mas quando chega no pós-modernismo, chega o paroxismo, como a gente gosta de dizer, o comentador deixa mais confuso, no mais das vezes, do que o autor original. A gente sempre pode dar desculpa. Não, o autor original, ele está falando uma coisa nova, nas fronteiras do conhecimento, né? E por isso, então, às vezes ele não se caracteriza por ser claro, né? Não. Eles têm intuições interessantes, eles fazem alguns alertas pertinentes, mas eles escrevem muito pior do que seria razoável e ainda por cima há o problema de que os comentadores, no mais, às vezes, com raríssimas exceções, eles tornam mais confuso aquilo que já é meio incompreensível. Então, eu gosto de muitas das ideias dos pós-modernistas, mas eu digo assim, olha, eles escrevem 500 páginas que poderiam ser escritas em 20 páginas, mas aí fica chato para eles, né? Sim, mas a relação entre pós-modernismo e esquerdismo, pós-modernismo e domínio das universidades, e pós-modernismo e politicamente correto. O pós-modernismo, ele é esse vale tudo, no qual o pragmatismo de vamos conquistar o poder encontrou muito espaço, porque ele é uma nova forma de hermetismo ou de arte iniciática. Tu tem que ser da turminha para a tua paráfrase, que tem que ser bem obediente, tu não pode fugir daqueles termos incompreensíveis, né? A tua paráfrase seja convalidada. Com isso tem um instrumento de poder, porque na verdade não existe o eu entendi, portanto agora vou poder explicar. Não. A turma tem que te dar autorização para dizer que tu é um representante do grupo, né? Então, nas universidades, na questão de humanas, isso se tornou uma forma de escolher quem é que é da turma, quem é que se submete ao nosso controle, fulano, beltrano, ciclano. Na hora de fazer a seleção do professor para o departamento, obviamente só vai entrar aquele que já é domado, né? E com isso também tu vai ter um controle político, que, portanto, é quem indica, não existe um conteúdo teórico que unifique os pós-modernos, existe o controle de poder. Por que a filiação à esquerda? Olha, a esquerda teve que se afirmar contra os caras feios, bobos e malvados que eram os catedráticos, né, que foram combatidos ali em maio de 68, né, os estudantes meio que tacaram pedra, inclusive no Lacan, né, detalhe seja feito. Até porque o Lacan tinha algumas ideias de direita também, né? Também. O Lacan aqui ele pode ser colocado junto do pós-modernismo, pós-estruturalismo, mas ele tinha, assim... Ele disse para os estudantes lá em maio de 68, não, tudo que vocês querem é um mestre, por isso que eu vim apresentar aqui. Aí a coisa foi para o quebra literalmente, eles foram para troca de socos, né? E a esquerda, ela pegou o maoísmo em maio de 68, várias coisas, entenderam que essa forma enrolada que tu não tem como dizer isso está certo ou errado, né? Tu pega um marxista, né? O marxista é um cara moderno, quadrado, arbóreo, como diriam, né? Mas ele sempre vai dizer, não, é que tu não entendeu isso. E sempre tem uma outra coisa que tu não entendeu ainda, né? Que é mais enrolado do que, sei lá, matemática, né? Matemática, realmente, se tu não pegou os fundamentos, tu não consegue fazer a conta, não consegue entender por que tem aquele resultado. Só que não existe um resultado claro que tu possa tirar desses raciocínios pós-modernos, porque eles são esquivos, né? E aí fica só o poder. Então, no exercício da esquerda de tomar o poder hegemonicamente, contra-hegemonicamente, eles vão dizer, o pós-modernismo, com algumas ideias malucas, como o maoísmo, acabaram virando um grande vale-tudo em que ninguém sabe o que é o certo, e aí tu pega o politicamente correto.
qual é a forma correta de dizer tal coisa? Hoje é assim, amanhã pode ser assado, e se tu escreveu hoje, conforme o que era correto hoje, mas tu não está alinhado com a turma que está no poder ou que está cancelando, tu poderá ser cancelado. Ou seja, tu tem que ser humilde, tu tem que não, vocês estão certos, a nova religião é a verdade e a vida, porque como ela vai mudar, tu tem que estar pronto para poder ser perdoado por ter dito as coisas imperdoáveis hoje. Eis o mistério da fé. Da fé pós-modernista. Sim, entendi.